Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Ah, Algumas pessoas perguntam como pregar sem esboço. Por que que muitas vezes o pregador, o orador, ele cita vários versículos e até capítulos pela própria mente? Isso é muito fácil de explicar, né, para os irmãos. Eu mesmo tenho a facilidade de não usar esboço, mas cada um prega de uma maneira, né, que bem entende o estilo, né, que cada um tem. Eu acho muito bonito a pregação expositiva, porque a pregação expositiva abrange melhor a, o capítulo, né, daquele texto que você está lendo para expor para a igreja, versículo por versículo, sendo explicado de uma maneira que o público, ou seja, a igreja, ou aqueles que estão à sua volta, seja um culto ao ar livre, eles têm uma facilidade muito boa para compreender as escrituras sagradas. E como é que se faz isso? Como é que se prega sem o esboço? Por exemplo, você pega uma Bíblia, tipo essa daqui, a Nova Almeida atualizada, né? Que não tem mais aquela palavra tu, aquelas palavras arcaicas, mas tem aquela palavra você, né? Então você tem que ter uma Bíblia, primeiro, para você ter uma facilidade melhor. Você pega uma Almeida e atualizada, a Nova Almeida e atualizada, que é uma Bíblia mais fiel, né, que foram até corrigidos alguns erros, né? Não é que a Bíblia errou, mas erro de palavra, de tradução de palavra. Então, você usa uma Nova Almeida atualizada e você vai ler, digamos aqui, Salmo 88, que diz assim, ó: o Senhor Deus é a minha salvação, de dia e de noite clamarei diante de ti. O que é que o salmista ele está falando? O Senhor é aquele que cuida de mim, é aquele a quem eu sirvo, a quem você serve, a quem a igreja serve, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, da minha salvação. É o Deus da minha salvação. Então tem que é, explicar, né, para a igreja, né, para os irmãos, quem é que é o Senhor da minha vida, da vida da igreja, ou seja, a vida dos irmãos. Quem é o Senhor da nossa vida? O que é que está ocupando a nossa mente todos os dias? A quem é que você serve? Quando você levanta de manhã, você tem o Senhor como primazia na sua vida? Você ora aquele que é o Senhor da sua vida? Ou você vai primeiro para o celular? Ou você faz outra coisa e não agradeceu a Deus? Então, quando você acorda de manhã e você agradece a Deus por tudo que ele fez na sua vida, que te guardou de noite, então ele já está sendo o Senhor da sua vida. Você já está tendo ele como Senhor da sua vida. Quando você não faz isso, então aquilo que você dá primazia se torna o Senhor da sua vida. Assim que é a pregação expositiva. E aqui, o Senhor, aí Deus, quem é Deus? O Supremo. É a Ele que você está se referindo. O Senhor Deus, Adonai, o Deus Todo-Poderoso, é a esse a quem eu sirvo. Por isso que eu acordo, me levanto, ajoelho e oro, falo com Deus e apresento tudo aquilo que eu tenho que apresentar para Deus, principalmente em agradecê-lo. Então, quando Deus é Senhor da sua vida, você primeiro agradece a Ele. Isso está lá no Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu. Olha, veja que o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, está primeiro exaltando a Deus. Santificado seja o teu nome. Olha, que o teu nome seja santificado. Entendeu? Então vai começando assim. Aí, Deus, né? Aí, da minha o quê? Da minha salvação. Daquele que me resgatou, daquele que me tirou do abismo, do mundo, das trevas, da podridão, da cachaça, do vício, das drogas. Então, esse é o Deus que me salvou. Então, ele é o Deus da minha salvação. Entendeu? Então, quando você for pregar, ensinar, você trabalhe em palavra por palavra, para que a igreja ela venha conhecer e entender quem é Deus na sua vida. Porque o Senhor, Deus, é o Deus da minha salvação. Ele que me salvou. Ele que salva você. Ele pode tirar você das trevas e trazer você para a bendita luz. Aí você pega um versículo, daí você encaixa ele, né, que vai fazer uma referência, e você começa a explicar de uma forma que como você estivesse conversando com a outra pessoa. Então a igreja vai entender que a sua pregação está sendo uma ótima pregação. Às vezes você vai ver um pregador ali falando de jeito rápido, é porque aquele negócio fica daquela gritaria. Não é isso. Isso não é poder. Poder é quando o orador, o pregador está pregando a palavra de Deus e o público, ele começa a ficar parado e começa a receber a palavra de Deus. Ela está entendendo cada palavra que você está falando, que você está explicando, ela está recebendo a palavra de Deus no seu coração. Então essa é a pregação expositiva, é que a igreja vem entender. E às vezes, na maioria das vezes, quando você está pregando uma pregação expositiva e a igreja está sentindo que a graça de Deus está ali, porque a graça de Deus não é pular, não é rodopiar, não é andar por cima como se diz, em poste dentro da igreja, parecendo um pau de sebo, como um pastor aí falou. Não é para você ficar correndo dentro da igreja. Isso não é poder, não. O que é poder? É quando você recebe a palavra de Deus no seu coração e você sente alegria, você sente a graça de Deus e você vê, né, nos ouvintes as lágrimas descendo. Aquelas lágrimas são de agradecimento, agradecendo a Deus, porque a palavra de Deus tocou no coração dos ouvintes da palavra de Deus. Então, justamente é isso. Porque tem muita gente que se engana que poder está naquilo que as pessoas fazem, que corre, que pula e que rodopia. Não é isso. O poder da palavra de Deus está quando a pessoa está sentindo Deus no seu coração e a lágrima desce e a pessoa sente a alegria do Espírito Santo e a pessoa sai renovada após o culto para a sua casa, né? Aí eu já expliquei aqui, o Deus da salvação. Então, aquele Deus que tirou de lá do, da perdição, lá como se diz no Salmo 40, né? Me tirou, da onde? Me tirou de onde? De um charco de lodo, onde eu estava preso. Que isso aí quer dizer o quê? Quer dizer salvação. Ele me resgatou, ele me tirou de onde eu estava preso, na cachaça, na droga, na prostituição, e etc, etc, etc. Então acontece isso. Aí aqui o salmista diz, de dia, de noite eu clamo diante de ti. De noite, né? Mas isso aqui é um horário que o salmista ele tinha reservado também, porque ele orava de dia também, então aqui ele está clamando a Deus à noite aqui também. Clamando a Deus à noite, de dia e de noite. Olha só, ele fala com Deus de dia e ele também fala com Deus à noite. Então, para orar, irmão, é todo o tempo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, pode ser no seu trabalho ali, quando você vê um espaçozinho ali, você pode orar a Deus. Então você explica isso para a igreja. Olha,
quando for naquele momento ali de intervalo no seu serviço, ore a Deus, fale com Deus, clame a Deus, que Deus vai te ouvir, que Deus vai realizar, que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Deus prometeu, aquilo que está na Sagrada Escritura, Deus vai fazer na sua vida. É isso que toca no coração da pessoa. É quando você fala a palavra de Deus, que a palavra de Deus entra no coração do ouvinte e ele vem a ficar cheio da graça de Deus e ele começa a entender a palavra. E aquilo vai tocando no coração dele ou dela, porque o Espírito Santo fala conosco com o Espírito, como gemidos na nossa vida. Então, essa é a questão do salmista. Eu já estou em 11 minutos só falando isso aqui, tá? Só para você ter uma ideia, apenas um versículo. Se eu for colocar aqui as referências ou memorizar as referências, porque o segredo do pregador que prega sem esboço é ler várias vezes o capítulo, o versículo, as referências. Claro, né, que um esboço vai ajudar, ajuda muito, mas eu estou explicando aqui a maneira de pregar sem o esboço, né, que eu já não gosto muito de pregar com esboço, então cada um tem a sua maneira, né? Então ele clama a Deus de dia e noite, ele clama, ele busca a presença de Deus, ela busca a presença de Deus. Então, quando o pregador está pregando, ele está ensinando. Então, quando ele diz, olha, Deus te ouve de noite, Deus, ele te ouve de dia, porque aqui o salmista está clamando a Deus. Clamo diante de ti, na tua presença de dia e de noite. Aí você pega algumas referências, né, memoriza elas, e ali o Espírito Santo, ali no púlpito da igreja, ele vai te lembrando do que você memorizou. E quanto mais você lê a Bíblia Sagrada, mais memorização você vai ter. Você para num versículo, fica ali a base de 10 segundos olhando só para aquele versículo. Faça isso aí. Fica olhando para ele ali. 10 segundos. Fecha a Bíblia. E depois recite ele para você ver. Você vai memorizar facinho. Agora, quando você já tem uma Bíblia, tipo assim, que é a de Jerusalém, né? Que é a preferida aí dos teólogos, né? Ela já vai ter uma palavra um pouco arcaica, mas ela é uma palavra, ela também é muito boa, tá? Recomendo muito essa Bíblia aqui, Bíblia de Jerusalém, né? Deixa eu ver aqui. Bíblia de Jerusalém aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, ó, Salmo 86. Inclina teu ouvido, Yahvé, responde-me, pois eu sou pobre e indigente. Tá vendo? Que essa Bíblia aqui, ela já tem uma palavra já mais um pouco arcaica. Quando você já usa uma Almeida nova atualizada, você já vai ter uma noção melhor daquilo que está sendo explicado. Aí quando o público da igreja ouvir, vai ter uma facilidade muito grande de entender a exposição da palavra de Deus que você está ali ensinando para a igreja de Deus. Amém? Que Deus abençoe e multiplique as bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Então, o segredo é ler, reler, tornar a ler de novo, ler mais e sempre ler naquele capítulo que você está estudando, aquele bloco, você lê quantas vezes você puder antes da pregação. E algumas referências, você começa a gravar os 10 segundos em cada versículo para ser citado depois na hora do ensino ou na hora da pregação. Que Deus abençoe no nome de Jesus.